Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num universo que é, assim, o dia a dia de quem estuda para concurso, o regime jurídico dos servidores. Mas não vamos falar de forma genérica, não. Nosso foco hoje é bem específico. A gente vai analisar um trecho da Lei Municipal de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. Exato. Pegamos a Lei 682 de 1990. É um documento antigo, denso, mas que, olha, tem cada detalhe. Faz toda a diferença. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar os artigos 23 a 34. Eles são, basicamente, o manual de instruções para tudo que pode acontecer na carreira de um servidor depois da posse. É uma ótima forma de colocar. Porque, assim, todo mundo foca muito na nomeação, na posse. Isso, a porta de entrada, né? Isso, a porta de entrada. Mas e depois? O que acontece se o servidor, sei lá, tenta um cargo novo e não se adapta? Ou tem um problema de saúde. Exatamente. Ou se o cargo dele simplesmente deixa de existir. A administração não pode só dizer tchau. É aí que entram esses mecanismos que a gente vai discutir. Recondução, readaptação, reversão. São as regras do jogo para o longo prazo. E entender a lógica por trás delas e não só decorar o nome é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Ok, vamos desvendar isso então. Vamos começar com um cenário bem comum. Imagina um servidor que já é estável, tá tudo certo, mas ele quer crescer. Presta outro concurso, passa, assume um cargo novo. Só que, assim, as coisas não saem como planejado. Não se adapta. Não vai bem no estágio probatório. E aí, ele perde tudo, volta para estaca zero? É aí que entra a primeira rede de segurança que a lei oferece, a recondução, que está lá no artigo 23. A definição é até simples. É o retorno do servidor estável ao cargo que ele ocupava antes. Ah, No seu exemplo, esse servidor que não foi aprovado no estágio probatório do novo cargo, ele não é exonerado do serviço público. Ele é reconduzido ao cargo de origem, aquele no qual ele já tinha estabilidade. Essa é a primeira hipótese. peraí, isso é fundamental. Quer dizer que o serviço público prefere devolver um servidor experiente para uma função que ele já domina do que simplesmente exonerar? É uma lógica de preservar o capital humano, então? Exatamente. A exoneração é o último recurso para o servidor estável. A administração já investiu nesse profissional, né? Ele já provou o valor dele e tem uma segunda situação que também leva à recondução. A reintegração do ocupante anterior. Como assim? Imagina que a vaga que o nosso servidor ocupa pertencia a alguém que foi demitido. Se essa demissão for anulada pela justiça, o antigo dono da vaga volta. Entendi. E o nosso servidor, se for estável, é reconduzido de volta para o cargo de onde ele veio. É um efeito dominó. Mas e se nesse meio tempo o cargo original dele já foi ocupado por outra pessoa? Não tem uma cadeira vazia esperando por ele? Ótima pergunta. Ele fica numa sala de espera tomando cafezinho? Seria uma cena interessante, mas a lei é mais prática. O parágrafo 3º do artigo 23 resolve isso. Se não houver vaga disponível, o servidor não fica parado, não. A lei diz que ele passa a exercer as atribuições do cargo de origem. Mesmo sem a vaga formal? Mesmo sem a vaga formal. E com todos os direitos e vantagens. Na prática, ele volta a trabalhar nas antigas funções, recebendo normalmente, até que uma vaga oficial surja. A proteção é bem robusta. Para uma aposta de carreira que não deu certo. Mas e se o problema não é uma escolha, e sim algo inevitável? Tipo um problema de saúde que muda tudo. Perfeito. Aí a gente entra em outro universo que é a readaptação, certo? Transição é essa mesmo. A readaptação, lá no artigo 24, lida com situações onde o servidor sofre uma limitação na capacidade física ou mental. E isso tem que ser comprovado por perícia médica, claro. Certo. Ele não consegue mais fazer as tarefas do cargo atual, mas ele não está inválido para todo e qualquer trabalho. Por exemplo, um agente de trânsito que sofre um acidente e não pode mais ficar horas de pé na rua. Exato. Ele poderia ser readaptado para uma função administrativa dentro do mesmo órgão. É isso? Exatamente, esse é um exemplo clássico. A administração busca um novo cargo. Um cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com a nova condição dele. E aqui,
Diga. Aqui vem o detalhe que as bancas de concurso amam. O novo cargo pode até ter um padrão de vencimento inferior. Opa, aí complica. Quer dizer que o servidor, além de lidar com problema de saúde, ainda pode ter o salário reduzido? Não. E essa é a grande pegadinha e, ao mesmo tempo, a grande proteção. O parágrafo 2º do artigo 24 é claríssimo. Mesmo que o novo cargo tenha um padrão de vencimento inferior, o servidor tem assegurado o vencimento do cargo que ele ocupava antes. Ufa, que alívio! A remuneração dele é irredutível. A lógica é que ele não pode ser penalizado financeiramente por uma condição de saúde sobre a qual ele não teve controle. Isso mostra uma filosofia bem diferente da iniciativa privada, né? A ideia de que a instituição tem uma responsabilidade de longo prazo. Precisamente. O servidor é visto como um ativo a ser preservado, não uma peça a ser descartada. É a materialização do princípio da dignidade da pessoa humana dentro do direito administrativo. E assim como na recondução, se não houver um cargo vago de imediato, ele já assume as novas funções compatíveis até o provimento oficial. Legal. Já vimos o que acontece numa carreira que não deu certo e num problema de saúde. Agora, vamos falar de uma história de superação, um retorno. A reversão. Nos artigos 25 a 28. Parece ser isso, né? O retorno de quem se aposentou? Isso, mas com um detalhe crucial. É o retorno do servidor aposentado por invalidez. Ah, não é qualquer aposentado que pode pedir para voltar. A reversão acontece quando uma junta médica oficial constata que os motivos da aposentadoria por invalidez não existem mais. A pessoa se recuperou. Ah, entendi. Então não é um processo simples. Quais são os critérios, as regras para esse retorno acontecer? A lei impõe várias condições. Primeiro, tem que existir um cargo vago. Segundo, uma nova inspeção médica é obrigatória para atestar a capacidade. Certo. Terceiro, o retorno é sempre para o mesmo cargo que ele ocupava antes. E tem um limite de idade. O artigo 27 diz que não pode reverter quem já completou 70 anos. E tem uma consequência bem séria se a pessoa for chamada de volta e não aparecer, né? O artigo 26 parece bem duro. É o ponto de maior atenção aqui. Se o servidor convocado para reverter não tomar posse no prazo, o ato de reversão é cancelado e a aposentadoria é cassada. Nossa, ele perde os dois. Perde os dois. A lógica é, se a perícia diz que você não está mais inválido, não tem mais por que receber o benefício. Se você não quer voltar a trabalhar, o vínculo com a administração se encerra. E tem mais um detalhe para notar. O artigo 28, o tempo que ele esteja aposentado conta para uma nova aposentadoria no futuro. Ok. Mas não conta para outros benefícios, como adicionais por tempo de serviço, por exemplo. É um detalhe técnico, mas que derruba muita gente em prova. Nossa, essa é a cara de uma questão de múltipla escolha. Agora, o próximo instituto. Esse, sim, parece ter uma história de novela por trás. A reintegração, no artigo 29. É a melhor analogia. Envolve demissão, decisão judicial. É basicamente o grande botão de desfazer da justiça, não é? É a correção de um erro, de um ato ilegal da administração. É a reinvestidura do servidor estável no cargo dele quando a demissão foi invalidada por uma decisão judicial. A palavra-chave aqui, como diz o artigo, é ressarcimento de todas as vantagens. Ou seja, a pessoa não só pega o emprego de volta, ela recebe todos os salários que deixou de ganhar, férias, 13º, Tudo. como se a demissão ilegal nunca tivesse acontecido. A vida funcional dela volta exatamente para o ponto onde parou. Exatamente, é a restauração completa do status quo. E é aqui que a gente vê como todos esses mecanismos estão interligados. Como assim? Porque a sua pergunta seguinte deveria ser: e a pessoa que foi contratada para ocupar essa vaga durante todo esse tempo? Pois é, o que acontece com o coitado que não tinha nada a ver com a história, estava lá trabalhando direitinho e de repente o antigo dono do cargo aparece com uma ordem judicial. E aí a gente vê o sistema funcionando em cascata. O parágrafo único do artigo 29 explica: esse novo ocupante, se for estável, ele será reconduzido ao seu cargo de origem. Olha a recondução aí de novo. Ela de novo. Se o cargo de origem dele também estiver ocupado, ele será aproveitado em outro cargo.
E se não houver nenhuma opção, em último caso, ele será colocado em disponibilidade. Incrível como uma coisa puxa a outra. E essa sua fala já é a ponte perfeita para o nosso próximo tópico. O que é essa tal de disponibilidade e aproveitamento? Pelos nomes, parece que o servidor fica disponível no mercado, né? Quase isso. Ele fica disponível para a própria administração. A disponibilidade, tratada nos artigos 30 a 33, acontece quando o cargo de um servidor estável é extinto ou declarado desnecessário. Uma reestruturação administrativa, por exemplo. Perfeito. Aquele cargo não faz mais sentido existir. Para não exonerar um servidor estável, a lei o coloca em disponibilidade. Ele fica em casa, mas mantendo o vínculo com o município. Fica em casa recebendo. Isso sempre gera polêmica. Sim, ele fica recebendo. Mas aqui tem um ponto crucial que o artigo 30 menciona. A remuneração é proporcional ao tempo de serviço. Opa! Então não é o salário integral. E isso pode ser um problema, né? Imagina um servidor com poucos anos de casa que recém adquiriu a estabilidade. Exato. Se o cargo dele é extinto, a remuneração pode cair drasticamente. A tal da estabilidade, nesse caso, não é uma garantia financeira tão grande assim. Exato. Você tocou num ponto fundamental da chamada estabilidade flexível. A garantia é a manutenção do vínculo, não necessariamente da remuneração integral numa situação de disponibilidade. É um detalhe que mostra que a estabilidade não é um cheque em branco. E como ele volta? O retorno desse servidor se dá pelo aproveitamento. Quando surge uma vaga compatível em natureza e remuneração, a administração o convoca. E se tiver mais de um servidor na mesma situação, esperando por uma vaga, quem vai primeiro? A lei estabelece critérios objetivos para evitar favorecimento. O artigo 31, parágrafo único, diz que a preferência é de quem está há mais tempo em disponibilidade. E se empatar? Se empatar, o critério é o maior tempo de serviço público no município. Além disso, se a disponibilidade durar mais de 12 meses, o servidor precisa passar por uma nova avaliação de capacidade física e mental antes de ser aproveitado. Faz sentido. A administração quer ter certeza de que ele ainda está apto. Ufa! Já cobrimos as voltas, os desvios, as pausas. Falta falar sobre o caminho para cima. O último artigo da nossa análise, o 34, fala de promoção. Mas ele é bem curtinho, né? Ele basicamente diz: as regras estão em outra lei. Por que isso? É um pouco anticlimático, mas tem uma lógica muito forte. Isso é o que no direito a gente chama de norma em branco. O regime jurídico é a lei geral, o estatuto que vale para todos os servidores do município. Mas as carreiras, elas são muito diferentes. As regras para um professor ser promovido não são as mesmas de um médico, que não são as mesmas de um engenheiro. Claro, seria impossível colocar tudo isso numa lei só, então cada categoria vai ter seu próprio plano de carreira com as regras específicas de promoção. Exatamente. Tipo promoção por tempo de serviço ou por merecimento, concursos, avaliações. Exatamente. O regime jurídico apenas cria o direito à promoção e aponta a direção. Para quem estuda para concurso, o recado é claro. Além de estudar o Estatuto dos Servidores, é indispensável ler a lei do plano de carreira do cargo que se deseja. É lá que estão as regras do jogo. Exato. Para o crescimento profissional. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente olha para trás para essa nossa conversa, fica claro que não é só uma lista de palavras difíceis para decorar. Recondução, readaptação, reversão. É um sistema complexo, uma verdadeira rede de proteção que mostra a jornada de um servidor com todas as suas curvas e imprevistos. Perfeitamente. E revela a lógica da estabilidade. Não é só sobre não ser demitido. É sobre ter um conjunto de regras claras que gerenciam a carreira diante de problemas de saúde, de decisões judiciais, de reestruturações administrativas. É um sistema que tenta equilibrar a proteção do indivíduo, que dedicou a vida ao serviço público, com a necessidade de eficiência da máquina pública. É o que torna esse vínculo de trabalho tão único. E para a gente terminar com uma reflexão, a gente falou sobre a disponibilidade e aquele detalhe da remuneração proporcional ao tempo de serviço ficou na minha cabeça. Sei. Isso nos leva a pensar: qual o real impacto dessa proporcionalidade na segurança de um servidor que tem seu cargo extinto logo no início da carreira? E de que forma essa estabilidade flexível, que garante o vínculo, mas não necessariamente o salário cheio,
se compara com a segurança que se busca em outros modelos de trabalho, seja no setor público ou mesmo no privado. Fica aí a reflexão.